Porque nós precisamos entender esse contexto ao qual o autor aos Hebreus se reporta, para entender a nova realidade a qual fomos introduzidos por Jesus. Porque nem este templo, por mais terrível que seja por causa da glória do Senhor manifestada, nem esse templo é a habitação de Deus. Quando o autor aos Hebreus diz que Cristo, no capítulo 8, assentou-se à destra da majestade nas alturas, quando ele diz que ele é ministro do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem, ele está dizendo que a glória do lugar onde Cristo adentrou é infinitamente superior à glória do tabernáculo e à glória do templo. E a glória da presença de Deus, a qual Cristo nos introduziu a nós crentes da velha aliança, é infinitamente superior à glória que os filhos de Israel experimentaram. Que glória é esta? Ficamos sabendo em Isaías. Eu desconfio que nós vamos ficar só no primeiro ponto. Mas amém. A gente continua na próxima semana para falar da nova aliança. A glória. Como é o lugar da habitação de Deus? Como é o lugar da habitação de Deus, igreja? Isaías capítulo 6 nos mostra, nos dá um vislumbre. Você acha glorioso o cenário do tabernáculo, o cenário do templo? Pois aqui está uma descrição da habitação de Deus. Rei Uzias, um rei piedoso, tinha morrido. E morrera leproso como castigo do Senhor por ter adentrado o templo, lugar onde só os sacerdotes poderiam entrar. E ter tentado oferecer incenso, ele que não estava autorizado, pois não era da tribo de Levi. E mesmo que tenha morrido crente, morreu leproso. E ficou separado, morou separado do povo. E este homem foi talvez o maior empreendedor como rei desde a época de Salomão. E no ano em que ele morre, Isaías está desolado, porque era de certa maneira um profeta que frequentava o palácio real. Isaías vai possivelmente para o templo, não que ele adentre o templo, mas ele está ali, diante do templo. E ele começa a orar, ele está possivelmente intercedendo pela nação. E ele de repente tem uma visão, e o que ele vê? Ele vê a habitação de Deus, o céu. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. E onde ele estava? Ele estava assentado sobre um alto e sublime trono. Devemos observar aqui o jogo de palavras. No ano em que o rei terreno morreu, eu vi o rei celestial. Israel não está sem rei. E eu vi o Senhor num trono alto e exaltado, um trono alto e sublime. Ele estava vestido de vestes reais. Observe, as abas das suas vestes enchiam o templo. Ele está diante do templo. E ele tem uma visão do Senhor, e as abas das vestes de Deus enchem aquele lugar. Que visão terrível esta de Isaías. Ele vê uma figura de vestes esvoaçantes, reais, que cobrem o templo. O trono ele vê que é alto e exaltado, é um trono mais alto que os céus. Esta é a visão que ele tem. E este Deus é tão cheio de glória, que Isaías vê ao redor dele seres flamejantes. Serafins estavam por cima dele. A palavra serafim significa seres flamejantes. Eram seres de fogo. E esses serafins tinham 6 asas cada um deles. Eles estavam ao redor dele, voando ao redor do Senhor, acima e ao redor. Com 2 asas eles cobriam os olhos. O que isto significa? Mesmo sendo seres puríssimos, que
que não são tocados pelo pecado, diante da glória sobreexcelente, da glória majestosa daquele que se assenta no trono, eles não ousam olhar para ele. A glória dele é tão majestosa que ele é separado de toda a criatura, e os próprios serafins que assistem a sua presença não ousam olhar para ele, eles fecham os olhos em reverência. Eles também com duas asas cobrem os pés. Esta também é uma atitude de reverência. Mas eles têm ainda mais duas asas. E com essas duas asas eles voavam. E a palavra que voavam significa, as suas asas mexiam como a do beija-flor. Você já viu o beija-flor? Você nem vê direito como ela mexe. Parece que ela está quase imóvel. E ele pode ir para frente, para trás, para cima e para baixo. A ideia é, eles estão cheios de zelo para executar as ordens do Senhor, porque eles sabem que aquele que está sentado no trono é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mais do que isso, eles não podem se calar diante dessa glória. Então eles clamam uns para os outros, eles proclamam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Eles não têm descanso, porque não dá para ficar diante da glória sobreexcelente do Rei do Universo e não proclamar: Santo, 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 Santíssimo. Aqui é um superlativo hebraico. A repetição do adjetivo 3 vezes é uma forma de superlativo hebraico. Santíssimo acima de todos é o Senhor dos Exércitos. E o clamor deles é tão poderoso que, observe o verso 4, as bases do limiar, os fundamentos do templo se moveram, se mexeram com essa voz que clamava. Um pequeno terremoto. O que Isaías fez diante dessa glória? Dançar na presença do Rei, eu vou gritar na presença do Rei, eu vou pular na presença do Rei. Não é isto que a glória de Deus, a visão da glória de Deus primeiro provoca no homem pecador. Ele disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos impuros viram o Rei. Essa é uma descrição da habitação de Deus. Meus irmãos, nós nem temos ideia, nós nem tocamos a superfície do que é a glória de Deus. Mas Isaías teve essa visão e ele disse: eu estou perdido, eu vou morrer, eu sou maldito, porque eu sou um pecador. E eu vi o Rei santo, imaculado, imutável, terrível em seus feitos. Graças a Deus, um dos serafins voou. E eu imagino que isso foi imediato. Na hora que ele fez isso, o serafim veio como um relâmpago e foi até o altar. Você sabe, o templo, antes do santuário, tinha o altar dos holocaustos. Ele pegou uma brasa viva do altar e tocou o lábio de Isaías e disse: a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Porque é do mesmo Santo de Israel que vem o perdão. É do mesmo Rei que vem a expiação. Nós estamos em Cristo e nossa união com Cristo nos coloca no lugar do trono de Deus. Por isso no capítulo 9, verso 11, ele diz de novo: quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no verdadeiro, devemos ler,
Santo dos Santos, e ele entrou uma vez por todas. Ele não vai sair de lá, ele não precisa entrar uma vez por ano. Ele está lá, ele está assentado, ele está intercedendo, e ele obteve eterna redenção. Quais são as implicações disto? Essas implicações nós vamos repetir talvez nas demais mensagens. A implicação é que o culto na nova aliança tem uma glória sobreexcelente. O culto que nós realizamos a Deus não é um culto pequeno em glória. Não há mais sacerdotes com vestes esvoaçantes, com pedras preciosas sobre o peito. Não há mais um altar de ouro, não há um candelabro de ouro, não há uma mesa de ouro, não há cortinas com linho fino retorcido, não há altares, não há uma série de sacrifícios, não há glória externa, mas nós estamos diante do trono de Deus, igreja. Quando nós nos reunimos para cultuar, nós estamos na própria presença de Deus. O culto que realizamos tem uma glória superior, uma glória interior, superior ao culto que os israelitas realizavam. Você crê nisso? Isto independe de lugar. E aqui vem a segunda implicação. O culto na nova aliança não está limitado a um lugar. Onde a igreja se reúne, se Jesus entrou no verdadeiro santuário e nele nós adentramos o Santo dos Santos, onde quer que o povo de Deus se reúna para cultuá-lo, ali está o santuário celeste de Deus. Isto é muito importante, até como resposta aos chamados desigrejados que nos acusam de estarmos presos a um templo de 4 paredes. Essa é uma acusação falsa e leviana. Pois se nós nos reunirmos no retiro, ali nós estamos adentrando o Santo dos Santos, e nós cremos isto. Quem ontem foi para o culto no lar, percebeu isto? Quem teve dúvidas da presença majestosa de Deus, que levou o seu povo a cantar com vigor, ontem na casa do nosso irmão? Porque nós não estamos presos a nenhum lugar. Este lugar a gente escolheu só por conveniência, um lugar onde cabe todo mundo. Mas Deus não está mais presente aqui do que estava na casa do nosso irmão Laílson, da nossa irmã Marlúcia, quando nós estávamos cultuando a Deus. Porque o nosso Senhor adentrou o Santo dos Santos. E a glória do culto na nova aliança é sobreexcelente. Não está limitado ao lugar, e por isso é também mais simples. Não precisamos de nenhum aparato, não precisamos de nenhum acréscimo, não precisamos de cantores, não precisamos de dançarinos litúrgicos, não precisamos de levitas. Nós fomos constituídos sacerdotes. Nós não precisamos nem podemos acrescentar nem tirar nada do culto além daquilo que Deus ordenou. Este é o princípio regulador do culto. Que o Senhor nos dê alegria em estar na sua presença todo dia do Senhor, sabendo que nós estamos diante do trono da majestade nas alturas, e sabemos que temos um fiel intercessor e que nos ensine a adorar.